Então, pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma revisãozinha com vocês sobre análise combinatória, visando, deixar vocês com um preparo melhorzinho sobre o que vai cair no Enem, porque costuma muito cair questões que envolvem análise combinatória. Então, aqui a gente vai poder conceituar, a gente vai definir arranjo, permutação e combinações. E em seguida, logo após conceituar cada um desse ramo, desse tópico da matemática, a gente vai mostrar um exemplo da aplicação desse exercício. Então, para começar aqui, a gente vai ver uma breve introdução sobre o que é análise combinatória, quando usar ela e por que fazer uso desses métodos de contagem, alguns princípios aqui. Pois bem, a análise combinatória, o que ela visa? Ela visa desenvolver alguns métodos que permitam contar o número de elementos de algum conjunto. Vai ser dado algum conjunto lá e por meio da análise combinatória a gente vai contar eles. Só que esses elementos, eles vêm sob forma de agrupamento e contendo algumas condições, seja com elementos repetidos, seja na forma de sequência, se a ordem importa ou não. Então, à primeira vista, pode parecer desnecessária a existência desses métodos. E, de fato, vai ser desnecessária se for um pequeno número. Se for um pequeno número, não é necessário saber algum desses princípios para poder fazer essa contagem. Mas, na medida que esses números crescem, faz-se necessário o uso desses métodos. Por quê? Porque é quase impossível fazer essa contagem sem esses métodos especiais. Então, o método que a gente vai começar a trabalhar aqui é o arranjo. O que é o arranjo? Se a gente tem um conjunto com m elementos, ou seja, com A1, A2, A3 até a m, o que a gente chama de arranjo de elementos, arranjo dos m elementos tomados R a R, tal que R seja menor ou igual a 1, R esteja entre 1 e m. Então, o que é isso? Pelo princípio fundamental da contagem, esse número de arranjos, AM com R, será dado por M que multiplica M menos 1, que multiplica... Aí você tem aqui uma reticência, você tem uma sequência que vai até M menos R menos 1. Esse daqui é o número de fatores. No exemplo aqui vai ficar mais claro para vocês. Ou seja, qual é o exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar esse conceito? A gente tem aqui um baralho, ele tem 52 cartas. Dessas 52, 3 são retiradas sucessivamente sem reposição. Ou seja, você foi lá, tem 52, tirou 1, foi 51. Dessa 51, tirou mais uma. Dessa mais uma, dessas 50, tirou mais uma. E sem repor. Então, quantas sequências de cartas é possível você obter? Então, a gente tem que notar o seguinte. Cada resultado é uma tríplice ordenada de carta. Nessa tríplice aqui, a gente classificou ela como x, y e z. Onde x é a primeira carta retirada, y a segunda e, consequentemente, z é a terceira. Então, a gente pode observar que x, y e z são distintas, porque no baralho não tem carta igual. E também foi dado por hipótese ali que não era para ser feita uma reposição. Então, qual que é o número que a gente quer? A gente quer o arranjo de 52 cartas, que é o total, tomados 3 a 3, que foi as 3 cartas retiradas. Então, isso é o quê? A gente sabe que o arranjo pode ser calculado através de uma fórmula. Só que, se você não tem fácil memorização para fórmulas, você pode simplesmente fazer igual aqui. Você olha que 3 é o fator, ou seja, então pelo princípio fundamental da contagem, vai sair multiplicando os 3 fatores lá a partir do fator dado que é o total. Ou seja, se o total é 52, você vai decrescendo e multiplica os 3 que precede ele. Então, aqui no nosso caso, contando com ele, inclusive ele. No nosso caso, então, ficou 52 vezes 51 vezes 50, que dá 132.600. Esse 132.600 é o número de sequências que a gente pode extrair, que a gente pode obter, correto? Pois bem, agora falando um pouquinho de permutação. O que é a permutação? Novamente, dado um conjunto M, a gente vai indicar como permutação dos M elementos do conjunto M por P índice M. Só que você pode notar que esse P índice M ele é o mesmo que o arranjo de M elementos tomado M a M. Então, segue de imediato para a gente que a permutação de M elementos é dado por N fatorial. O fatorial, a gente sabe, é você pegar um número N, sair multiplicando ele pelo seu antecessor. Então, N fatorial é N fatorial é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegar a 1. Pois bem, um exemplo aqui para ilustrar para a gente. De quantas formas podem ficar 5 pessoas em fila indiana? A gente tem que observar o seguinte. Para formar a fila indiana, a gente tem uma permutação de 5 pessoas. E o número de permutações
nesse caso, é o número de modos de ficar nessa fila. Então, a gente tem 5 pessoas para formar uma fila. Então, a gente tem uma permutação de 5 elementos. Ele vai permutar 5. As 5 pessoas podem estar em posições distintas. Quantas são essas formas? 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta para a gente aqui 120. Então, agora, chegando no finzinho da nossa revisão, bem básica mesmo, eu afirmo aqui para vocês, é necessário ir mais além do que isso para poder ir bem no Enem. Aqui é uma revisão para vocês de alguns conceitos, algumas fórmulas, algumas aplicações, como utilizar tal conceito sem fórmula, apenas pelo método da interpretação. E é isso, gente. A revisão aqui tem o intuito de relembrar vocês. Só uma revisão bem básica assim não vai fazer vocês irem bem. O necessário é que vocês revisem questões de edições passadas do Enem, vá no Instagram do Residência na Matemática, né? Lá a gente preparou um material bem bom para vocês. Todos os residentes fizeram dicas, fizeram resoluções de exercícios passados. A gente abordou os temas que mais caem nas edições do Enem quando se trata de matemática. E, por fim, a gente também resolveu fazer essa videoaula. Uma mini videoaula, tentando relembrar vocês alguns conceitos e aplicações. Pois bem, agora aqui na combinação a gente tem o seguinte. Novamente, a gente tem Mzão um conjunto e Mzinho os elementos. A gente chama de combinação dos M elementos tomado R, os subconjuntos de M constituídos de R elementos. Então, a gente tem o seguinte. Quando a gente fala de arranjo, a gente tem que a ordem dos elementos importa. Já em combinações, a gente tem sempre que ter em mente aqui que não importa, não depende necessariamente, não depende, quando a gente trabalha de combinação, não depende da ordem dos elementos. Então, se o exercício fala que não depende da ordem, que a ordem não importa, de cara você já tem que ter em mente que se trata de um exercício de combinação. Se a ordem importa, provavelmente é um exercício que envolva arranjo. Então, né, dado aqui um conjunto M com M elementos, o que a gente chama um M elementos? O que a gente chama de combinação dos M elementos tomado R a R? A gente fala que isso é dado pela fórmula M fatorial sobre R fatorial multiplicado por M menos R fatorial. Então a gente vai ver aqui como que a gente trabalha esse exercício de combinar. Então a gente tem aqui um exemplo. De quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, sem levar em conta a ordem delas, de modo que cada escolha haja pelo menos um rei. Pois bem, você já falou aqui que a gente não vai levar em conta a ordem dela, como eu falei aqui anteriormente, né? Tá aqui, ó. Ao tratarmos de combinação, devemos sempre ter em mente que tal conceito não depende da ordem. Então, se aqui também fala que é sem levar em conta a ordem delas, é porque se trata de um exercício de combinação. Pois bem, como que a gente resolve isso? Aqui fala, isso mais uma vez, a gente fala, frisa para reforçar. Como não levamos em conta a ordem das cartas, cada escolha é uma combinação. Então, se a gente fosse levar em consideração, qual que é o número total de combinação? São 52 cartas no total, a gente vai escolher 4. Então, é 52 tomado 4 é 4. Só que o número de combinações em que não comparece o rei é o seguinte, é 48 tomado 4 a 4. Por quê? A gente vai excluir essas 4 aqui. A gente vai excluir as 4 que tem rei. Então, qual é a diferença de uma para outra? É a diferença entre o total com as que não comparece o rei. Então, essa diferença, quando a gente pegar para substituir, calcular e fazer esse binômio de Newton, o resultado dessa diferença é o número de combinações que comparece pelo menos um rei. Pelo menos um. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero ter esclarecido para vocês. Ter esclarecido não. Eu espero ter relembrado a vocês alguns conceitos básicos, algumas noções assim de coisas de análise combinatória que costuma cair em vestibular, costuma cair em cursinho, até mesmo no Enem. Esse é um assunto bem recorrente que cai bastante no Enem. Mais uma vez, eu falo para vocês, no nosso canal no YouTube tem outras aulas, no nosso Instagram a gente tem muitos exercícios resolvidos de Enem de edições passadas, com os temas que mais caem. A gente tem lá aulas, exercícios preparados ao longo do ano inteiro não, ao longo desde outubro até hoje, com exercícios do PET, né, aqui do governo de Minas. E esse daqui é mais um trabalho, mais um material que a gente fez tentando preparar vocês melhor. Então eu espero ter esclarecido a vocês
os conceitos básicos. Espero que vocês tenham entendido. Espero que os exemplos tenham sido postos com clareza. E é isso. Desejo a vocês uma ótima prova no domingo, dia 24. E desejo que vocês façam com muita calma, com muita paciência, com muita coerência, muita saúde e luz aí para vocês, galerinha. Até!